Então, assim, primeiramente, boa noite para todas, para todos. Eu quero agradecer aqui a Júnia por ter, de imediato e com muita alegria e boa vontade, ter aceitado o convite para estar aqui hoje. A Júnia é uma companheira de anos de amizade e ela está participando hoje para trazer um pouco da trajetória dela, falar um pouco do trabalho dela, refletir um pouco o momento que a gente está vivenciando, mas ela já participou de outros encontros aqui, acompanhou outras falas, e a gente vem também nos bastidores conversando, a gente conversa bastante sobre a questão da arte, questão da educação, questão étnico-racial, enfim. Então eu vou direto ao assunto, tá? Primeiramente eu quero agradecer também a todos que estão aqui na sala. Se alguém quiser mandar o link, compartilhar o link com alguém para poder participar, fiquem à vontade. Quero agradecer a Liana, Wesley, sempre firmes e fortes aí nas discussões, nas parcerias. Isso me alegra muito, muito, muito mesmo. Tenho muito carinho e respeito pelos dois. E eu sinto que essa parceria de pensar trabalhos conjuntos vão continuar. E eu me coloco à disposição, tá? Wesley, Liana. Não sei se vocês querem falar agora, mas eu acho que depois seria interessante, como último encontro do projeto, a gente fazer uma pequena reflexão e vocês podem ficar totalmente à vontade para poder falar algo, tudo bem? Eu vou apresentar então a nossa convidada de hoje, a Júnia Costa. A Júnia Costa, ela é professora da Educação Básica, da Secretaria Estadual de Educação, exercício 2015-2019. Ela é graduada em Pedagogia pela FAI, Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, como bolsista da Ford Foundation International Fellowships Program, turma 2009, e graduada em Letras pela PUC Minas, campus BH. Atuação autônoma como revisora de textos acadêmicos e literários, com ênfase na literatura, com ênfase na temática educacional e racial. E aí eu quero colocar um parênteses aqui. Recomendo, tá bom, pessoal? Recomendo. Júnior, seja bem-vinda. Te passo a palavra. Ok. Bom, boa noite a todos que estão aqui. Eu quero agradecer a você, Daniel, pelo convite. É uma satisfação. Enquanto eu me preparava, eu fiquei pensando que, ao longo do período de formação, nas graduações, no mestrado, ter a oportunidade de ouvir sobre a prática de outros profissionais era muito importante, e eu considerava isso também como um grande aprendizado, uma modalidade diferente, né? De aprender por meio da vivência e da história de outros profissionais. Então, de uma certa forma, o que eu estou fazendo aqui hoje, ao compartilhar um pouco da minha trajetória, é retribuir isso que eu tive a oportunidade de ter lá atrás. Então, eu agradeço a você, Daniel, pela oportunidade e aos companheiros que estão aqui nessa escuta, ok? Bom, Daniel falou um Júnior, pouco. Oi? desculpa, a Liana, ela queria apresentar um amigo dela que está aqui na sala. Você se incomoda dela? Você quer falar? Perfeitamente. Epa, Perdão, não quero ser indelicado em te cortar. Liana, imagina, fica à vontade. fica à vontade. Não, eu coloquei ali no chat já, não queria atrapalhar também. Mas eu tenho, nesse processo, já vários amigos meus participaram, né? E eu achei que o projeto aí tinha a cara do Claudemir, que está na sala com a gente. Então, agradecer dele ter vindo, dele participar desse último dia conosco. Seja bem-vindo, Claudemir.
Perfeito. Ok, Vamos lá, seja Ju. bem-vindo, Claudemir, e a todos. Acho que o pessoal está entrando, então todo mundo que está chegando, seja bem-vindo. Bom, então eu estava dizendo da minha satisfação em estar aqui e compartilhar um pouco da minha trajetória. Além dessa trajetória acadêmica, eu também sou mãe da Bárbara, do Lucas, filha da dona Levínia, do seu Cristóvão, neta da dona Cirila. É importante reverenciar essas pessoas, porque elas contribuíram para eu ser quem eu sou hoje, né? Então, como pedagoga, eu venho vivenciando muitos aprendizados. Eu acho importante falar, então, dessas pessoas, assim como também daqueles que estiveram ali comigo nessa minha caminhada, né? E aí eu vou falar dos meus colegas de trabalho, a Cíntia está aqui, o Tiago também, né? E dos meus alunos. Eles foram sujeitos muito importantes nessa formação, nas experiências adquiridas. Vejo como muito importante apresentar a instituição na qual eu estava vinculada e por meio da qual foi possível desenvolver as atividades. Especificamente, a atividade que eu vou apresentar, ela foi desenvolvida ao longo de 2019. Bom, a escola a qual eu estive vinculada, do Jovem Protagonista, que neste ano de 2020 completa 16 anos. É uma escola que eu considero muito importante, que desenvolve um trabalho necessário e de grande relevância, e ela é fruto do convênio existente entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria de Estado de Defesa Social, aqui do Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e ao SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, exatamente para garantir aos jovens o direito à educação. Então, essa escola, ela é uma única escola presente em 7 unidades socioeducativas, aqui do estado de Minas Gerais. Sendo, fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de nenhuma das unidades. 3 dessas unidades são provisórias, prestam atendimento provisório. Centro Socioeducativo São Jerônimo é uma unidade que atende apenas a meninas, e nessa unidade tem o atendimento provisório e também a internação, funciona no mesmo espaço. O Centro CEIP, né? CEIP Dom Bosco e o CEIP São Benedito são centros de internação provisória que atende ao público masculino e a faixa etária entre 12 e 18 anos. As demais, Santa Terezinha, Santa Clara, Horto e Andradas, são destinadas à internação e atendem aí ao público masculino, é destinada para os meninos. Bom, como eu disse, eu estive docente na Escola Estadual Jovem Protagonista durante o período de 2015 a 2019. Comecei como estagiária, e esse período ele foi muito importante, porque eu tive a oportunidade de conhecer o contexto
de conhecer o funcionamento, de pensar, então, quais seriam as práticas que pudessem atender as demandas. Comecei, primeiramente, com os meninos, acompanhando outros profissionais, e eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na escola, estava na sala dos professores. Tiago vai se lembrar disso, porque eu comentei com ele algum tempo depois, né? Que era uma escola diferente, porque os professores estavam ali reunidos na sala dos professores, e eles não estavam ali falando mal dos alunos, né? E aquilo me chamou a atenção, porque em algumas outras escolas pelas quais eu passei, às vezes, assim, aquela reclamação, né? O aluno fulano de tal dá muito trabalho, que é normal, mas aquilo me causava uma certa estranheza, né? Lembrando que eu estava ali naquele processo de formação e eu estava num encantamento com a escola. E quando eu chego na Escola Estadual Jovem Protagonista, na sala dos professores, e eu vejo um clima diferente, eu diria amistoso, e eu me senti convidada, acolhida, aquilo me chamou a atenção, né? E fez crescer o desejo de estar e conhecer mais ainda aquele contexto de educação. Bom, logo depois desse estágio, eu tive a oportunidade de começar mesmo a trabalhar como professora, e nesse período período de 1 ano e meio, 2015 e 2016, eu trabalhei na unidade feminina, então fui trabalhar com as meninas, e foi uma experiência incrível. Eu não vou falar dessa experiência hoje, poderia apresentar as muitas práticas que foram realizadas ali, mas eu escolhi uma outra, mais recente, e eu acho que mais identificada, talvez, com a proposta que eu recebi do Daniel, né? Logo depois desse período de trabalho com as meninas, eu quis conhecer, eu já tinha formação em letras, a pedagogia eu estava por complementar, né? Eu me formei em 2018, mas em 2017 eu resolvi tentar, né, o processo de designação para trabalhar, então, na escola formal, né? No ensino regular, na verdade, no ensino regular. E aí eu começo, em 2017, um trabalho diferente daquele que eu vinha desenvolvendo dentro do socioeducativo com as meninas, né, que era ali na educação integral, onde a gente trabalhava com projetos. Bom, então, em 2017 eu trabalhei com os meninos, 2018 também, e nesse período eu tive a oportunidade de passar por todas essas unidades, de conhecer todas as unidades. Muitos desafios, trabalhar com os meninos é diferente em relação às meninas, mas eu diria que eu fui aprendendo a lidar com esses desafios e a pensar propostas pedagógicas que efetivamente atendessem à demanda daqueles sujeitos. Sempre com aquela preocupação de que, repensando as práticas, refletindo as práticas, né? Vendo naquelas atividades, naquelas práticas que não davam certo, oportunidade
de aprendizado, de aprender com elas. E esse é um contexto que te desafia o tempo todo. A socioeducação é um contexto que desafia o tempo todo, né? A educação como um todo, eu acho que ela apresenta muitas situações desafiadoras, mas especificamente no socioeducativo, na socioeducação, você tem isso ali muito, muito urgente, né? O tempo todo, o tempo todo. Bom, como é que estamos aí de tempo, Daniel? 19h35. Ah, então tá tranquilo. Tá tranquila a fala? Tá dando para entender? Eu tô indo muito rápido. Vão sinalizando aí para mim. Se precisar voltar, e a gente volta também. Ok? Poderia seguindo, Ju. Depois a gente abre para as pessoas fazerem intervenções, alguma coisa do tipo. Uhum. Bom, então vamos focar aqui no ano de 2019, que foi o ano em que eu estive ocupando 2 cargos. Então, como já formada, né, eu me formei pedagoga em 2018. Então, em 2019, eu tenho a oportunidade de assumir a supervisão pedagógica. Eu faço isso, então, no turno da manhã. Então, de manhã eu estava fora da sala de aula, mas à tarde eu estava dentro de sala de aula como professora da educação básica, e aí, na unidade provisória Dom Bosco. O provisório, eu diria que é um contexto bem diferente da internação. Por quê? Você tem um número de alunos que tem uma rotatividade muito grande, né, de adolescentes que chegam e chegam a todo momento. Eles chegam ainda sem saber direito o que vai acontecer. E você precisa trabalhar, né, alguns conteúdos escolares, matemática, português. E a gente fez isso por meio de projetos interdisciplinares, né? Então, éramos 4 professoras, o atendimento era feito ali para a alfabetização até o ensino médio. Os alunos, né, os adolescentes que chegavam, apresentavam aí uma acentuada defasagem escolar, idade, série. E a grande preocupação na minha leitura, e nossa, enquanto professoras ali, né, nesse curto espaço de tempo, 45 dias, é o máximo que os alunos ficam nas unidades provisórias, né, podendo depois ser encaminhados para liberdade assistida, para semi-liberdade, ou para internação, né, ou, né, liberados definitivamente do cumprimento de medidas. Era pensar, junto com esse aluno, a valorização da escola. Tentar, nesse curto espaço de tempo, que ele pudesse repensar a sua trajetória e restabelecer esse vínculo com a educação. Então, essa era uma das nossas, dos nossos maiores desafios, do nosso maior desafio naquele contexto do provisório, né? E essa atividade que o Daniel vai começar a mostrar para vocês,
são fotografias de um trabalho que foi desenvolvido. Daniel, acho que você já pode começar a mostrar, beleza? Ok, só um minutinho, Júnior. Ok. Bom, então, enquanto você se organiza aí, eu vou falando um pouquinho. Quando o Daniel me fez o convite, eu falei com ele, Daniel, eu não sou artista, né? Mas aí ele me explicou e eu entendi que esse trabalho desenvolvido atendia, sim, a demanda do projeto, as expectativas, né, do arte como cuidado. Então, essa atividade, especificamente essa atividade, que fazia parte de um planejamento coletivo, mas que cada uma de nós, né, das 4 professoras que estavam ali, tínhamos ali a liberdade de utilizá-la da maneira que nós achássemos que fosse mais adequado com as nossas turmas, né? Se constituía de desenhos cujos temas eram previamente escolhidos e apresentados aos alunos. Esses desenhos, eles eram coloridos, né? E o porquê da escolha dessa atividade? Como eu disse, né, como eu comecei a falar, a explicar um pouco, o contexto da socioeducação no provisório, ele é extremamente desafiador. São jovens que chegam a todo momento, por não saberem ainda qual será o seu destino, né, o que vai acontecer, eles estão lidando com muitas emoções, né, alguns ali pela primeira vez. Nesse contexto, eles se encontram com outros adolescentes que muitas vezes, no mundão, né, na quebrada, eles são ali inimigos, né? A família também, esse distanciamento da família, enfim, são várias questões para a gente lidar. E a obrigatoriedade da escola, porque sim, né, a escola ela é obrigatória, a frequência na escola ela é obrigatória, ainda que no provisório a gente não tenha ali que seguir ali o calendário escolar, com provas, é uma dinâmica diferenciada. O ensino se faz por meio desses projetos que são desenvolvidos, né? Então, você não tem provas, você não tem atividades avaliativas, mas a escola é obrigatória, a frequência é obrigatória. E como dizer, né, da obrigatoriedade para um adolescente que chega ali com tantas questões, né? Então, essa atividade ela foi pensada muito nesse sentido, para além das atividades que seriam ministradas, alguma outra que pudesse trazer um pouco mais de calma, um pouco mais de leveza para esses adolescentes. E, então, a gente começou a desenvolver essas atividades. Ei, Daniel? Um probleminha aqui. Peraí. Uhum. O computador tá travando, mas agora eu já arrumei aqui. É só você falando que eu vou passando, ok? Ok. Você pode colocar a primeira.
Nós fizemos uma legenda, pessoal, só para a gente ir se organizando aqui. Então, a primeira imagem que o Daniel vai mostrar para a gente aí, são mandalas. Então, como eu estava falando, né, enquanto ele vai se organizando... Tá na tela aí para vocês? Aqui para mim tá ok. Eu não consigo ver. Para a gente também tá ok. Para mim tá ok também. Tá aparecendo Deixa eu ver aqui. Ok. Ok. Então, essas mandalas... Ok. Essas mandalas, na verdade, foram os primeiros desenhos com os quais a gente trabalhou, né? E aí, como eu estava dizendo, a adequação àquele espaço onde você tinha que lidar, né, com várias situações, Então, essa era uma atividade que possibilitava um pouco mais de calma, um pouco mais de harmonia, de tranquilidade, para aqueles meninos que estavam chegando e chegando com suas várias questões, né? Uma atividade, né, um porquê, uma atividade que pudesse promover momentos de relaxamento e de escuta também. Então, isso foi muito importante para que a gente pudesse conseguir desenvolver os nossos trabalhos, né? E como é que era essa dinâmica de execução? Após chegarmos à sala de aula, o material tinha que ser todo conferido, aquela questão da segurança específica da segurança. Na minha sala tinha uma mesa bem grande e os materiais eram dispostos, né? Lápis de cor, e era um material que despertava muito o interesse dos meninos, né? Essa questão de poder ter à disposição um material ali para poder desenvolver uma atividade, lápis de cor, às vezes canetinha, hidrocor, um pincel colorido, né? Então, esses materiais, depois de passarem ali pelo crivo da segurança, eles eram dispostos sobre a mesa, nós nos sentávamos em volta dela, né? E aí, os desenhos eram também dispostos para que eles pudessem escolher, né? Qual, aqueles que chamavam mais atenção, enfim. Então, essa organização do espaço era um ponto importante, o fazer junto, sentar com eles, fazer junto, participar dessa atividade, era um aspecto também importante. Em algumas situações, dependendo do agente socioeducativo, ele também participava, e eu posso dizer que isso agregava muito positivamente a atividade, quando era possível a participação desse agente, né, socioeducativo, né, não era aquela pessoa, né, aquele servidor que estava ali cumprindo um papel de segurança, ele estava ali também para participar da atividade, né? E aí eu já vou caminhando aqui para os resultados. Você pode ir passando, Dani, por favor. Volta no anterior, no 2, isso. Esse foi um desenho que chamou, assim, que despertou um interesse muito grande nos meninos, e eles nomearam como Mister Catra, né? E vocês podem ver aí tipos diferentes, né? Coloridos diferentes. Um colorido
cuidadoso, e com alguns traços aqui que eles foram personalizando. Tem a lagriminha, né? Que é a parte alguns, né? Alguns dos meninos chegavam lá com essa tatuagem da lágrima, né? Tem a questão da roupa do vestuário. Não sei se dá para ver, mas eles colocaram aqui marca de roupa, né? Tem também aí o território deles, né? Então, é uma forma deles irem se expressando também, uma atividade que possibilitava a esse adolescente se expressar, falar um pouco de si, né? Pode passando, Dani, por favor. A próxima atividade também, os Simpsons, né? E aí vocês podem ver algumas marcas de tatuagem. Tem o próximo, pode passar, né? E aí esse adolescente coloca lá a família. Pode passando. Essa imagem é interessante porque era uma atividade também, né, que possibilitava que nós, dentro da temática trabalhada nos projetos, a gente poderia, então, aproveitar de algumas imagens, né? Então, por exemplo, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ou o Dia das Mães, né? A gente trazia desenhos que fossem específicos daquele tema que estava sendo trabalhado. Então, isso, ótimo. Desenhos também com os quais, imagens com os quais eles pudessem se identificar, né? Então, eu cheguei a ouvir, parece com a minha namorada, parece com a minha mãe, né? E esse colorido, ele é bem legal também, né? Pode ir passando, Dani. Nesses desenhos também, a gente consegue ver aqui algumas especificações, né? Da tatuagem. Tem o nome embaixo aqui também. Ótimo. O detalhe dos cabelos nas tranças. Próximo, pode passando, né? Outro desenho que chamou muita atenção deles, a forma como eles foram colorindo, né? Do cabelo azul, esse black. E o cuidado também da escolha das cores, suavidade. E é interessante que, assim, alguns dos desenhos, eles pediam, com a intenção de fazer tatuagem, de entregar para a mãe, para as namoradas, ou de levar para o alojamento, para colocar no alojamento. Pode passando, Dani. Esse é um outro desenho também que eles trabalharam com muito cuidado. Pode passando. Bom, e aí, esse é o painel que ficava na nossa sala, né? À medida que os desenhos iam ficando prontos, nós construímos um grande painel. Um painel que ficou muito bonito, um painel que chamava atenção, e um painel onde eles se identificavam. Ali está o meu desenho, aquele dali foi eu que fiz. Essa sala que nós ocupávamos
Era uma sala que também era utilizada para reuniões, para atividades coletivas, porque era uma das maiores salas que tinham. Então, sempre que essas atividades coletivas aconteciam, o painel estava ali chamando a atenção e eles estavam ali sempre mostrando para os colegas, né, os desenhos que eles haviam feito. Alunos novos que chegavam identificavam, algumas vezes, desenhos que tinham sido feitos por colegas, né, colegas que eles conheciam. Então, se tornou, assim, um espaço deles, que eu considero muito importante dentro do contexto do socioeducativo, onde eles possam se identificar, e isso aconteceu várias vezes, né? E pode passar, Dan, uma outra foto também. Isso, essa também é do painel da sala, né? Ok. Acho que tem mais uma, né? Pode passando. Então a gente chega aqui, acho que você consegue, isso, dar um zoom nessa carta. Eu vou deixar essa carta, espero que vocês consigam ler. Essa carta, ela é de um ex-aluno. Ele passou pelo provisório e logo depois ele foi encaminhado para internação. E aí ele escreve essa cartinha, né, dizendo, então, como é que ele estava na internação. E aí eu finalizo com essa carta para dizer o seguinte: quando uma atividade como essa é pensada e desenvolvida e executada num espaço, num contexto como esse da socioeducação, e, sobretudo, na socioeducação provisória, e aí já pensando também na proposta que o Daniel apresenta com seu projeto Arte como Cuidado, ela é importante, ela é relevante, exatamente porque ela possibilita que o aluno se expresse, que nós, enquanto professores, enquanto educadores, possamos escutar as demandas que ele apresenta ali naquele momento. O medo, a ansiedade, a angústia, a revisão do ato, né, do que ele fez. Então, esse menino, ele chega muito angustiado, né, e ele está tendo que lidar com tudo isso ali dentro. Então, a gente precisa de instrumentos para poder se aproximar, né? A função do professor é ministrar um conteúdo. Nesse contexto, eu entendo que a função do professor, ela vai além de ministrar conteúdo. Muitas vezes, o conteúdo, ele fica para depois, porque você precisa acolher, entender, até para que você consiga desenvolver a sua prática, né? Essa atividade, ou essas atividades, elas possibilitaram também... Dani, eu vou pedir para você voltar na foto 2. Por favor. Nós temos aí o MC Catra, né? Será que você pode dar um zoom para a gente, por favor? Então, os olhos desse desenho, né? Ele está bem branquinho, e foi uma intervenção que eu fiz. Por quê? É incrível, mas todos os meus alunos estavam colorindo os olhos de vermelho. Ora, ao ver
né, isso acontecendo, eu chamei, né, falei, ó, vamos parar aqui e vamos entender o que é isso, né? E aí foi aquela zoeira, aquela brincadeira toda, muitos risos, né? Falei, beleza, estou entendendo isso, né? Mas, será que isso é adequado para o contexto que a gente está? Né? Vamos pensar onde a gente está, vamos pensar que a gente está dentro de um centro socioeducativo, nós temos regras, né? Então, não é adequado que vocês pintem os olhos de vermelho. Então, a gente discutiu isso, e ao recolher os desenhos, eu fiz essa intervenção. Fiz essa intervenção não por censura, mas pela interpretação negativa que, porventura, ela pudesse promover, né? Então, acho importante falar isso, porque, como eu disse, né, é um contexto desafiador que vai o tempo todo trazendo situações para serem pensadas, para serem discutidas, né? E isso foi feito o tempo todo, possibilitado por essa atividade, que pode parecer uma atividade muito simples, e na verdade mas que te possibilita uma gama de ações, de intervenções que você pode fazer, né? E aí, para fechar, eu concluo que, como eu disse, né, dentro do arte como cuidado, embora eu não seja artista, né, não cante, não dance, também não sou professora de educação física, mas ao lançar mão de uma atividade artística, por meio da qual os meninos puderam aí demonstrar, e alguns com habilidades aí, né, para colorir, a gente está cuidando. Foi possível cuidar, oferecendo escuta, né? Foi possível cuidar, desenvolvendo diálogos para entender que lugar é esse, por que eu estou aqui, por que eu preciso estar aqui, por que a escola é um espaço importante, por que eu preciso, por meio da escola, por meio da educação, pensar na construção de uma outra trajetória, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a gente conseguiu aí cumprir de uma forma pedagógica com sucesso, né, esse trabalho. Dani, eu acho que é isso. Júnior, você não gostaria de ler a carta, não? Será que eu consigo aqui? Você tem ela em mãos, não, né? Você põe ela aí para mim de novo? Não. Acho que o pessoal deve ter ficado com curiosidade. Eu fiquei. Não deu para ler, né? Tá, vamos lá. Olá, professora. Cheguei na interna. Tô bolado, mas com a minha medida. Me mandaram para a cadeia mais pirriada. Estou muito bolado. Essa escola é muito ruim. Comparada com a sua aula. Comparada com a sua aula. Não sei se é porque fiquei pouco tempo aí assistindo a sua aula, mas estou com saudade da sua aula. De coração, não deu tempo de mandar o artesanato para você.
mas fique sabendo que quando eu sair daqui, vou até aí dar uma lembrancinha. Então, esse adolescente, ele esteve, né, os 45 dias no provisório, e inicialmente foi bem difícil a resistência que acontece, mas assim, eu consegui, por meio dessa atividade, essa foi uma das atividades, não foi a única, obviamente, tiveram outras, né? Mas essa foi uma atividade que eu consegui trazê-lo mais para as aulas, que ele participasse mais, que ele conseguisse estar dentro de sala de aula. Então, eu quis trazer essa carta para mostrar aqui, para compartilhar, porque é exatamente isso. Por meio dela, por meio das palavras dele, mesmo entendendo que o contexto já era outro, né? Então, ele sai do provisório, onde a gente tem uma metodologia, uma dinâmica de trabalho diferente, e vai para a internação, e aí ele tem que participar, né, da escola regular, e a escola funciona de manhã, e aí ele vai ter que fazer atividades, essas atividades vão contar ponto, enfim. A escola funciona normalmente como qualquer escola fora do sistema socioeducativo. Ele tem que cumprir ali com as suas obrigações de aluno. Então, ele leva, né, aquele choque. Especificamente, era a primeira vez, ele já tinha passado algumas vezes pelo provisório, mas era a primeira vez que ele estava pegando uma internação. Então, ele tem todo esse estranhamento. Então, ele fala, essa escola é perreada, comparada com a sua aula, né? Mas é um retorno muito positivo, no sentido de entender o quanto atividades como essa são importantes, o quanto a arte, nas suas mais diversas expressões, pintura, música, e a gente usa muito música nas aulas, enquanto a gente estava ali colorindo, eu sempre usava, né, ou quando era possível, porque, né, tinha questão de equipamento, enfim, músicas, né, eu deixava a música ali, procurava deixar a música baixinha, música que eles escolhiam, né, com a devida avaliação da unidade, mas era uma aula diferenciada, exatamente para promover e possibilitar diálogo, escuta. Quem é esse sujeito que está diante de mim? Ele não é só autor de um ato infracional, né? Ele é um jovem, pessoa em desenvolvimento, e eu, enquanto educadora, enquanto pedagoga, acredito plenamente na possibilidade de construção de outras trajetórias por meio da educação. Mas essa educação que acolhe, essa educação que cuida, e essa educação que possa ser mediada pela arte também, né? Meus queridos, eu agradeço a audição, peço desculpas pelo nervosismo, preocupada com o horário, mas é isso, é um pouco mesmo, porque a gente fez muitas coisas nesse período, mas é um pouco desse trabalho que foi realizado, e eu estou à disposição para ouvi-los, perguntas, comentários, enfim. Júnior, só um detalhe, na cartinha aqui ele colocou no final, né? Lembra que é o menino que te pediu as folhas. Lembra que é o menino que te pediu as folhas. Inesquecível. Eu vou interromper aqui. Bom, até pelo horário, eu queria só fazer uma ressalva, Júnior. Acho que eu anotei algumas coisinhas aqui e eu te agradeço pela fala, por socializar essa experiência. A gente tem uma coisa em comum. Também venho do sócio, venho das medidas, também comecei como estagiário. Eu acho que há sempre várias formas de começar uma coisa, né? E começar como estagiário é uma delas.
Antes de abrir, para a gente poder fazer uns 2 blocos de perguntas, assim, 2 blocos, 3 perguntas, e você poderia anotar, por gentileza, depois ir respondendo, a gente não se perder no tempo. Mas eu queria pensar uma coisa aqui, Júnia, que é o seguinte: quando você fala do seu começo como estagiária e essa questão, eu fico pensando quando os professores reclamam, né? Eu já dei aula no ensino médio e me marcava muito a hora do café, conselho de classe, era reclamação, 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 reclamação. Então, o que faz os professores quando reclamam? Não que a reclamação não é legítima, claro que ela é legítima, mas quais são essas reclamações dentro de um contexto como esse, sabe? Fico pensando, e o que essas reclamações produzem, né? Quando você ficou falando, eu fiquei pensando nisso. Você diz assim, eu não sou artista, né? Não sei por que você me chamou, eu não sou artista. Então, eu vou te falar uma coisa. Esses são os melhores, tá bom? Quando não é, costuma ser os melhores. É uma coisa que eu apresentei na minha tese, Júnior, que todos somos artistas, né? Porque a gente é atravessado pela dimensão artística, né? Que é o sujeito artístico. Então, você pensa que não é, mas eu vejo isso em você, né? Mas eu entendo quando você fala que não é, mas você fez um uso excelente da arte no trabalho com os meninos. Fico pensando na sua fala, escola como obrigação, sabe? O moleque não é somente o adolescente que está em medida que tem escola como obrigação. O adolescente fora de medida também, ele é obrigado a ir para a escola, né? Então, eu fico pensando o que significa essa obrigação de ir para a escola. Como você diz assim, como falar de obrigação para um jovem que chega com tantas questões, né? Aí no finalzinho você fala como ele chega com medo, chega com ansiedade, chega com angústia. E então a arte, né, por meio dos desenhos, por meio das músicas, você fala assim, atividades que acalmam, que sejam leves, que promovem relaxamento e escuta, né? E por fim, né, destacando aqui nas imagens, eu fiquei observando, né, a tatuagem da lágrima, que é muito comum os jovens usarem essa marca, né? E a lágrima por si já é uma marca, e ela tatuada, ela é mais acentuada ainda, né? Então, um significante muito bom para a gente poder explorar aqui a marca da roupa, os números, né? O 33 da camisa dele ali é um significante, né? Possivelmente tem a ver com ato infracional, assim como um 57, um 55, né? Esses códigos que essa juventude, que essa adolescência usa. E eu acho que a arte talvez seja a única possibilidade de liberdade que eles têm, mas compreendendo que dentro de um contexto como esse, como você bem falou, né, não é que é uma questão de censura, mas é o que aquilo pode trazer para ele naquele contexto, né, até porque pode ser uma chamada brecha, né, vamos dizer assim. Bom, pessoal, vamos começar então, vamos aproveitar aqui das nossas convidadas. Liana, vamos lá. Então, Daniel, obrigada, Júnior, antes de tudo, né? Uma coisa que você falou sobre a fala da Júnia e que me impactou desde o princípio foi essa questão dela se justificar, eu não sou artista. E aí, eu ouvi uma fala essa semana que me impactou bastante. Então, não é uma pergunta, tá? É só um troca-troca aqui, né? E a pessoa diz que buscou o conceito de arte no dicionário. Então, se a gente for ao dicionário, diz lá da arte, da escultura, da pintura, da arquitetura, e aí essa pessoa tentou demonstrar o tanto de expressões humanas que ficam de fora desse conceito. E que, na verdade, a arte ela está muito mais ligada à capacidade do sujeito em criar, e aí, através de múltiplas expressões, inclusive através da escrita, que nunca está na definição da arte, muitas vezes, né? Se fala do teatro, da dança, da pintura, da música. Mas então, eu acho assim que o seu projeto, o projeto que você desenvolveu com eles, mostrou exatamente isso, a capacidade
que todos nós temos de criar, né? Então, somos sujeitos com capacidade criativa para múltiplas coisas, e eu acredito que para esses adolescentes, no contexto em que eles vivem, se perceberem capazes de criar algo a partir deles, da vivência deles, tenha tido um grande significado. E imagino que é por isso que vocês conseguiram conectar-se com eles, que é outra palavra que eu gostaria de destacar, porque quando você, ao final da fala, defende a sua crença no processo educativo desses sujeitos, né? Você defende numa perspectiva de conexão entre esses sujeitos, entre quem ensina e quem aprende, né? Onde ambos ensinam e aprendem, vamos lembrar aqui do Paulo Freire. Então, isso para mim foi muito legal de ouvir, e acho que todos nós que estamos envolvidos de alguma forma com a educação, e aqui estou pensando, né, na educação básica ao ensino superior, precisamos recuperar a importância dessa conexão, né? E no seu caso foi feita através da arte, por que não? E aí, pensando que aqui tem muitos professores do ensino superior, eu acredito que o ensino superior tem perdido essa dimensão da conexão e da arte enquanto capacidade criadora. Né? Então, eu acho que a sua experiência mostra isso para nós. Então, era isso que eu queria dizer agora. Beleza. Obrigado, Liana. Fala, Wesley. Oi, boa noite novamente a todos e todas. Ô, Júnia, primeiro eu quero agradecer, assim, né, por você ter compartilhado a sua experiência. Essa carta, assim, me tocou profundamente, né? A minha esposa trabalha numa vara de infância e família, e aí os adolescentes, sobretudo em conflito com a lei, assim, é destrutivo, né? Então a gente vê coisas, assim, que só, sei lá, constrói uma cultura do medo mesmo, né? A gente vê. E aí tem um autor, um filósofo interessante, que é o Hobbes, né? Que eu estudei ele um pouco. Ele vai falar do homem ser movido pelo medo e pela esperança, né? E essa carta sua e essa atuação e como você enxergou tudo isso, para mim me alimenta muito a esperança dentro desse grande construto do medo, né? Que é colocado nesses jovens marginalizados, periféricos, muitas vezes negros, né? Na sua maioria das vezes. Então eu fiquei muito tocado, assim, muito agradecido, tá? E aí eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, assim, para você da sua trajetória, né? Talvez você tenha falado, eu tenha me perdido aqui um pouquinho, eu já peço desculpas. Eu queria saber, você falou da sua atuação nesse campo, mas se você também se apresentou enquanto pesquisadora, né? Eu vi que você fez uma pós-graduação, né? E mesmo na sua graduação, se você tinha se desdobrado a refletir sobre esse campo de atuação, né, enquanto uma pesquisadora ou não, se você depois se inseriu na prática e acabou se alimentando nesses espaços. E aí uma outra questão que eu queria fazer para você, tá? Referente, isso já tem sido uma marca minha, como que, nesse tempo que você teve nesses espaços, se a universidade, pesquisadores, chegou até esses espaços, né? E se eles chegaram, de que forma eles chegaram, se você acha que foi satisfatório ou não. E mesmo que não tenha chegado, eu queria ouvir de você, né, enquanto uma trabalhadora, uma transformadora social, né, e aí enquanto uma artista, né, o Daniel explicando, a Liana também, achei bem interessante isso, né, essa arte transversal que a gente tem tentado cultuar nesses espaços, o Daniel muito bem, com muita propriedade, e eu queria saber o que você diria, então, para nós, eu sou um professor universitário, enquanto universidade poderíamos estar fazendo, ou como poderíamos estar se posicionando quando a gente quer pesquisar um tema como o da sua atuação profissional. Eu acho que era isso, Daniel. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado pela pergunta, Wesley. A gente tem aqui a Cíntia, aí a gente passa para a Júnia, pode ser, Júnia? Cíntia, por favor, fica à vontade.
Boa noite, né? Eu trabalhei com a Júnia no socioeducativo em 2018 e 2019. Em 2019 eu tive a honra dela ser minha supervisora, e 2018 foi o primeiro ano que eu entrei. O Thiago também era vice-diretor, ele me deu o prazer de trabalhar com as meninas, né? E eu fiz estágio com a Júnia, de psicopedagogia, lá no provisório. E aí, quando ela fala que ela não é artista, todos nós, né, somos artistas. O socioeducativo, em escola, né, ensino fundamental, tudo, nos faz recriar e ser artista todos os momentos, né? E quando ela pôs os desenhos, o interessante, né, que ela está no provisório, e a pergunta que eu faço para ela, porque ela trabalhou também na internação como professora. Aí, essa questão do trabalho que ela fez no provisório, ela acho que chegou a fazer alguns trabalhos também na internação. Aí eu queria que ela falasse dessa diferença entre desses trabalhos, né, desses projetos no provisório e também na internação, porque ela tem essas duas experiências, né, e o interessante, né, da internação que eu tenho maior, assim, experiência, né, é que a cada dia é uma rotatividade muito grande também, né, desses meninos, e a cada dia nós aprendemos mais com esses meninos, questão de, vamos dizer, que esses meninos, eles, muitas vezes a aula tradicional não é muito chamativa, mas essa área, né, do artista, né, da criatividade, eles têm de sobra, né, e eles a todo momento surpreendem. Aí eu queria que ela diferenciasse, né, do provisório, esse projeto provisório, para a internação. Obrigado pela pergunta, Cíntia. Júnia, com você. Ok, estão me ouvindo? Bom, sim. Agradeço imensamente a Liana, não foi uma pergunta, foi um comentário, né, Wesley e Cíntia. Então, vamos por partes aqui. Te ouvi com muito prazer, Liana. E é isso, a questão eu não sou artista, é um pouco de receio em relação a esse momento que a gente está vivendo, de currículos falsos. Brincadeira, só para a gente descontrair um pouco. Mas sim, eu me reconheço na minha prática como artista, na vida também, porque você é levado a recorrer aí, né, aquilo que a gente tem ali com a gente, as nossas habilidades, né? Então, de alguma forma, eu me vejo, sim, artista, e eu me vejo dentro desse contexto do socioeducativo, tendo a oportunidade de mostrar as mais diversas habilidades, né? Então, eu agradeço pelo seu comentário. Você falou de criatividade. Olha, quantas vezes eu acho que ali o contexto ali da socioeducação, do trabalho, fomentou algo que eu já tinha e foi crescendo, foi aumentando, foi ampliando, porque a gente precisa criar o tempo todo. Muitas vezes, e isso acontece, eu entendo perfeitamente, que acontece nas escolas aqui fora do contexto da socioeducação. Você chega com um planejamento, né? E aí você tem que mudar. Ou você inicia e você vê que não deu nada certo. Então você tem que criar. O tempo todo você tem que estar pensando, você tem que estar refletindo, você tem que estar se revendo. Exatamente para que você possa se aproximar, né, daquela demanda apresentada pelo seu aluno, né? E como fazer isso? Né? Como se aproximar? Você tem que ter uma conexão. E você precisa pensar quais são as estratégias que você vai utilizar. Se você precisar cantar, você tem que cantar. Né? Se você precisar dançar, por que não? E aí eu me lembro das festas juninas, né? As oportunidades, assim,
eu sempre dancei, né? E acreditar. Eu acredito muito, né? Muito nesse trabalho, eu acredito muito na possibilidade de mudança, de transformação, de construção de outras narrativas, mesmo nas situações mais difíceis, assim, mais improváveis. E para estar nesse contexto, você precisa acreditar, senão não faz sentido estar lá, né? Bom, o Wesley trouxe aqui a esperança. Então é isso, a gente chamou aqui da esperança, é fundamental, né? Assim como acreditar é necessário, ter esperança é necessário dentro do contexto da socioeducação, né? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas vamos lá. Pesquisa no contexto do sócio durante a minha formação. Não, Wesley. Por incrível que pareça, no mestrado, a minha pesquisa foi sobre a Lei 10.639, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana nas escolas. Na verdade, o processo de implementação, né? Como é que as escolas de Petrópolis, eu fiz no Rio de Janeiro, né, em Petrópolis, então, como as escolas daquele município estavam implementando essa política. Na sequência, quando eu retorno, então eu resolvo fazer pedagogia. Ao invés de ir para o doutorado, eu resolvi fazer uma outra graduação. Então, participei, inclusive, de uma pesquisa, mas na educação infantil. No entanto, foi na graduação em pedagogia que eu ouvi falar do socioeducativo. Então, eu passo a acompanhar. Daniel era uma das pessoas que também estava sempre dividindo comigo as vivências dele, né? Mas eu não cheguei a fazer uma pesquisa sobre o socioeducativo. Muitas ideias, muitas anotações. Esse material, por exemplo, que eu guardei porque eu tenho um laço afetivo muito grande com tudo, né? Mas não, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá. E como é que a universidade chega, né? Chega nesse contexto? Olha, tem muita pesquisa, ou eu não sei se tem muita pesquisa, vou dizer o que eu disse, né? Mas nesse período, estando ali, eu tive contato com alguns pesquisadores que demonstravam interesse pela área. Algumas vezes eu estive também compartilhando um pouco dessa minha trajetória, né? E eu entendo como foi muito importante para mim o estágio. Isso aconteceu também porque eu tive a oportunidade de ouvir uma pedagoga e uma psicóloga que atuavam no socioeducativo. Então, elas estiveram participando de uma disciplina, o professor as convidou e elas foram, né, participar dessa disciplina. Então, eu acho importante promover esses debates, eu acho importante que o professor leve para suas aulas, apresente aos seus alunos esses profissionais, né? Da mesma forma que eu me interessei, eu acho que outras pessoas podem se interessar pelo contexto, pela prática pedagógica desenvolvida na socioeducação. E o estágio, eu quero destacar que ele foi muito importante na apreensão desse
desse espaço, e de forma singular, né, nas atividades e na forma como eu lidei com os muitos desafios. Espero ter respondido, né? E, por fim, a Cíntia, a diferença entre a internação e o provisório, ela é significativa, né? A gente trabalhou juntas e a gente conversava muito sobre isso. Eu vejo o provisório com todos os desafios que ele apresenta, a grande rotatividade de alunos, enfim, outros aspectos, mas eu vejo o provisório como um contexto que te possibilita mais liberdade na oferta de projetos, de atividades, em relação ao provisório. O provisório, você tem que seguir ali você tem que seguir o calendário escolar, né? É a mesma escola estadual, enfim. Então, você tem que seguir ali o regramento que é posto pela Secretaria de Educação, e isso vai limitando, né? Dentro de um horário, dentro de um período, e tendo que lidar com as especificidades da socioeducação ou do socioeducativo. Então, eu vejo a internação limitando muito o trabalho. Diria, inclusive, até que é preciso pensar um outro currículo diferente desse que está posto, desse que está vigente, porque, no meu entendimento, e pela prática já desenvolvida, é um currículo que deixa a desejar. Você tenta desenvolver, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Você desenvolver as atividades, você desenvolver os conteúdos em função das peculiaridades desse contexto, né? Então, a diferença seria essa, né? Eu vejo mais liberdade no provisório, você podendo criar mais, ofertar mais, e menos no provisório. Eu espero ter conseguido responder Vamos lá. Perguntas. Valeu. O provisório é provisório, né, Jônia? Provisório é provisório. Provisório é provisório. Pessoal, não tem ninguém inscrito aqui, não sei se alguém gostaria de fazer alguma intervenção. Queria só registrar aqui, Júnior, o Thiago, ele deixou uma mensagem aqui dizendo que está na estrada e a internet deve cair. Ele deixou aqui um registro. Queria registrar aqui também o Denilson. Boa noite, Denilson. Denilson entrou aqui na sala, está com a gente. Oi, Denilson, seja bem-vindo. Bom, acho que a gente pode ir finalizando, né? Não sei se alguém tem alguma coisa a manifestar. Eu queria... Ou se a Júnia queria complementar também alguma coisa. Wesley, eu queria saber se eu consegui responder a sua pergunta. Eu não sei se eu entendi sim, direito. Júnia. Não, compreendeu, na minha perspectiva, compreendeu perfeitamente. Eu coloquei ele no chat, mas como você está concentrado na fala, né? Contemplou muito bem, assim. Gostei muito da sua colocação e dialogando com o Daniel e com os demais aqui, não é a primeira vez, né, Daniel, que um dos nossos participantes, convidados aqui, sinaliza a importância da academia estar dando espaço para esses profissionais que atuam em campos fundamentais da transformação social, né, para que a academia também se pinte da sociedade, de povo, né, enfim, né, a função social da universidade aí, não é a primeira, só para contar, Júnior, aqui, outros artistas que participaram também já pontuaram, inclusive um aqui de Londrina, o Carão, né, da importância e da representatividade de ter esses profissionais, essas pessoas dentro da academia, como convidado e tudo mais, né, essa representação é muito importante. Não, mas você me agradou muito, assim, a sua resposta. Muito obrigado, tá? Que ótimo, querido. Obrigada eu. Acho que... Posso falar, Daniel? Sim, fica à vontade, Júnior. Só cumprimentando o Denilson, que acabou de entrar. Denilson é um parceiro também, de trajetória, de formação, e eu me lembro
que ele esteve também no socioeducativo lá no início, quando eu estava começando, inclusive, né? Eu convidei para poder desenvolver uma atividade, e foi uma atividade muito importante, desenvolvida ali com muita dedicação, com muita entrega e com muita participação, né? Uma receptividade muito positiva daquele contexto ali, né? Não só dos alunos, mas dos professores, dos agentes socioeducativos, né? E eu acho, se você quiser, né, se você puder, Denilson, falar um pouco, porque o Denilson é também professor da área da educação, né? É artista de formação. Então, acho que talvez você pudesse complementar um pouco, né, com essa sua vivência e experiência, né, lá no socioeducativo também. Te fazendo essa provocação. Oi, oi. Oi. Tá dando para me ouvir, bem? Eu fui pego de surpresa nesse sentido. Eu ia ser bem discreto, até mesmo porque eu atrasei, né, para chegar aqui, para entrar. Tive um probleminha técnico. Mas eu só queria destacar dessa rememoração sua, Júnior, que foi muito interessante um episódio que foi um aluno reconhecer o Evandro Nunes de outras vivências artísticas, de outros processos educativos, porque a gente levou uma dinâmica, quer dizer, você levou uma dinâmica com várias fotos, eu não sei se você já mencionou esse episódio, essa atividade. E logo de imediato foi uma surpresa o aluno reconhecer, não lembro se era um aluno precisamente, né? Mas assim, a identificação que ele teve, não só pelo processo educativo, mas também artístico com o Evandro. Então, assim, já foi criada uma referência para ele, né? Uma referência construtiva de um educador. E isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo, que chamou muito a minha atenção. Eu só queria trazer, então, esse episódio, esse fato, né, para esse diálogo. É isso. Obrigado, Denilson. Que lindo! Valeu, obrigada. Esse é um outro trabalho maravilhoso que a gente desenvolveu, mas aí a gente deixa para uma próxima oportunidade. Pessoal, então a gente está caminhando para o final. Eu só queria fazer algumas considerações aqui, que é o seguinte. Primeira coisa, eu quero agradecer. Acho que a primeira palavra é agradecimento. Eu quero agradecer a Júnia, eu quero agradecer a todos que passaram aqui, que aceitaram o convite. O primeiro convidado foi o Bubina, que é um jovem MC aqui da Brasilândia. A segunda convidada foi a Aziza, que é uma grafiteira também aqui da Brasilândia. Brasilândia, quando eu falo Brasilândia, é um território muito grande. Então eles moram em áreas bem, assim, chega a ser distante um local do outro, que eu quero dizer. Depois chamei o Manuel, que também é desse território, ele é MC, escritor, palestrante, tem uma trajetória muito, muito rica. Depois eu convidei, depois do Manuel, a Cotirene, que é a bailarina de Minas. Depois eu convidei o Wesley e a Liana, fizeram um trabalho investigativo aí, conseguiram achar o contato do Carão, e o Carão trouxe uma contribuição também muito marcante para a gente no último encontro, e hoje aqui, o sexto encontro com a Júnia. Então eu queria agradecer aos convidados, queria agradecer a Liana e o Wesley, que são professores da UEL, pelas várias mensagens que eu encaminhava, os áudios, ligações, o que você acha, vamos fazer assim, não sei o que, eles entraram. Esse projeto começou um pouco... qual que é a origem do Arte como Cuidado, né? Acho que é importante falar rapidinho sobre isso.
Quando começou o momento da quarentena, eu fui percebendo em alguns espaços, assim, por onde eu estava transitando, as pessoas falando muito em coisas que são importantes, veja bem, de luta, de manifestação, isso aí é muito importante e essencial. Só que me preocupou o seguinte, será que a gente está se cuidando, né? Então, a ideia aqui é o quê? Possibilitar espaços quinzenais com pessoas de várias áreas que fazem diversos trabalhos. Eu só tive uma exigência, assim, né, que não fosse academicista, porque de academicista eu já estou cheio. Então a ideia é chamar esses sujeitos que geralmente a academia não escuta, né, ou só escuta para poder fazer pesquisa e nunca mais se aproxima, né. Eu faço essa crítica de uma maneira um pouco ácida, tomando cuidado com o que eu chamo de academicismo, né, lembrando aqui o Mohan. Então eu quero agradecer aos meus colegas de trabalho também da Unifesp, que de imediato compraram a ideia, motivaram, que divulgaram, os alunos que participaram, tanto da graduação de serviço social, mas também da pós-graduação de serviço social. Quero agradecer também a Universidade Estadual de Londrina, né? Então, primeira coisa que eu quero dizer é isso. E o porquê de trabalhar a arte como cuidado é da gente esquecer, para a gente não esquecer de que precisamos viver, né? Precisamos estar vivos. Eu acho que cada um, nesses 6 encontros, cada um foi respondendo, né? E sem ter que falar a palavra arte, 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 cuidado, cuidado, cuidado o tempo todo, trouxe para a gente assim, grandes pistas, né? Grandes pistas, cada um de vocês, né? Eu fiz alguns registros aqui e a cada final de encontro eu ficava assim, em êxtase, assim, muito contente, pensando assim, caramba, olha o que ela falou, o que ele falou. Então eu queria passar a palavra para a Liana, para o Wesley, né? Eu acho que seria importante eles falarem um pouquinho, né, de como que foi essa trajetória até aqui. Vamos tirar no par ou ímpar, ver quem fala primeiro. Mas, na mesma linha do Daniel, eu quero agradecer. Esses encontros foram muito importantes, e estou vendo um comentário aqui da Joyce, ela usou uma palavra que eu quero emprestar dela, que disse que esses encontros foram muito potentes. Acho que essa palavra expressa muito o que realmente os encontros foram, e ao mesmo tempo, né, que foram potentes, que foram fortes e intensos, foram leves e sensíveis. Então, acho que a gente não pode perder isso de vista. E quando o Daniel fala do academicismo, e o comentário que eu fiz com a Júnia, né, sobre recuperar algumas coisas no ensino superior, especialmente, fala um pouco disso, né, da gente deixar esse academicismo e deixar que a sensibilidade e o encontro de almas seja mais potente. Então, eu acho que isso tem um potencial educador muito grande. E acredito que esses encontros falaram disso, da potência, da capacidade criadora de cada um, dos sujeitos enquanto sujeitos transformadores da história. Para mim foi um processo de aprendizado muito bacana, conheci pessoas aí de vários lugares do Brasil, e acho que essa experiência de juntar duas instituições de locais geograficamente distantes, com culturas diferentes, mas a gente no mesmo espaço para esse debate foi muito rico. E assim, e essa parceria surgiu porque eu e o Wesley fomos encarregados disso lá na UEL, né, com o curso de serviço social. Então o pessoal foi pegando o que foi fazer. Eu faço isso, eu faço aquilo. E eu acho que para nós sobrou a melhor parte, né, Wesley? E aí eu me lembrei do Daniel e falei com o Daniel, agendamos uma reunião por vídeo para que ele conhecesse o Wesley, e a sintonia foi legal. Então quero agradecer a generosidade do Daniel, que nos incluiu nesse projeto, que participou de uma live com os nossos estudantes, que foi sensacional, viu, Daniel? Foi muito marcante a sua participação lá.
Então, agradecer sua generosidade por nos acolher, né, dessa maneira tão bacana e de nos oportunizar que a gente participasse disso. Tá? E agradecer todo mundo que a gente foi, conforme o tema, ia convidando um, ia convidando outro, volta e meia tinha o pessoal que a gente chama, que bom que vocês acolheram o nosso convite, participaram, alguns nesse encontro, outros no passado, mas hoje é o último dia, então hoje é o dia de despedida, mas eu acho que é legal que a gente está finalizando um projeto, mas com o coração e a alma cheia de ideias e de possibilidades de novos projetos. Então, saímos daqui grávidos de esperança, viu, Wesley? Grávidos de esperança e grávidos de projeto. Muito obrigada. Obrigado, Liana. Vai lá, Wesley. Eu vou tentar ser breve, tá? Prometo, Daniel. Tem que me esforçar bastante, mas olha só, e ainda mais para falar desse espaço, né? Eu queria primeiro agradecer você, Daniel, né, por toda a generosidade. Não vou estender muito, porque a gente sabe muito o que você representa para nós aqui, e sobretudo na UEL. Né, você é conhecidíssimo aqui, muito valorizado. E muito importante para nós, né, nessa trajetória, e nos incluiu, assim, de uma forma muito afetuosa, né? E eu também queria agradecer a Júnia nesse último encontro, e a partir dela estender o agradecimento a todos os outros, né, que ajudou a construir esse espaço. Todos os outros 5 autores, e atores, enfim, né, e pessoas que têm uma transformação, história de vida muito bonita. E todos os estudantes que participaram, colegas, né, foi um espaço muito transitório, assim, né, encontros que a gente encontrou umas pessoas que não via há muito tempo e tudo mais, e com histórias muito ricas, assim, que foi um espaço que eu acho que cumpriu o seu grande objetivo, que era, assim, fazer uma troca de conhecimento não academicista, mas um conhecimento através do afeto, né? Nós somos seres que se movem pelo afeto. E esse momento está sendo muito destrutivo, né? Não só com as vidas, objetivamente, infelizmente, por uma política irresponsável de um governo que prega aí uma necropolítica, né? E aí temos muitas pessoas morrendo, mais de 80 mil, quase 85 mil, um desastre. E a gente morre também subjetivamente, né? Então, é um momento muito difícil, né? A gente teve colegas que se emocionaram nas falas, em encontros anteriores desse espaço. Enfim, assim, né? Eu acho que foi um espaço rico, assim, que ajudou a gente a preencher com muito boa vontade, com ideias muito calorosas, né? E aí eu vou citar aqui uma frase que eu aprendi numa série que eu gostei bastante, que é Dark, né? Todo fim é um começo, né? Então, isso aqui é só um momento que a gente vem finalizando, mas que vai ter uma continuidade de alguma forma, né? Então, agradeço muito, assim, só tenho a agradecer mesmo, tá? Sinto muito honrado em poder ter compartilhado esses espaços com vocês. Imagina. Muito bom, Wesley. Muito obrigado mesmo. E eu acho assim, rapidinho aqui, Wesley, eu acho que a gente poderia depois desenvolver, se é uma coisa que te inquieta muito, assim, que você, eu percebo que você traz com muito valor, essa questão aí da relação da academia com o mundo, né? A gente poderia pensar depois em alguma coisa, essa relação entre academia e sociedade, porque é uma coisa que me incomoda também, né? Depois a gente pode pensar alguma coisa a respeito. Quero destacar aqui, eu não agradeci uma pessoa aqui, a Joyce é me orientando, ela está aqui no grupo aqui, a Joyce nos auxiliou aqui nos encontros também, queria agradecer ela, e dizer para você, Joyce, o Denilson Torinho, ele é ator de BH, é importante depois conhecer o trabalho dele, viu, Joyce? Não somente ela, como todos vocês. Queria fazer o convite aí para vocês conhecerem. A Liana falou uma coisa interessante, eu acho que esse projeto promoveu o intercâmbio, talvez coisas que a gente não consegue, né? Que a gente tem dificuldade de fazer, e aqui pela plataforma a gente conseguiu pessoas de São Paulo, de Minas, parece que teve aí Paraná, parece que teve no Nordeste também, se eu não estou enganado. Eu acho isso interessante. Pelo menos a divulgação foi até para fora do país, isso eu garanto. A divulgação ela foi internacional, isso aí eu tenho certeza. Mas eu queria fazer 2 convites. O primeiro convite é o seguinte: todos os encontros que foram realizados, eu vou postar ele no YouTube, no meu canal do YouTube, nesse link que está aí, tá? A partir da semana que vem eu vou postar um por semana.
Aí fica o link, quem quiser acompanhar, rever, eu vou postar, são 6 encontros, então um vídeo por semana. E eu queria fazer um convite também, que amanhã eu vou participar de uma live às 5 da tarde sobre racismo, cultura hip hop e juventudes periféricas, que é esse outro link que está aí, quem tiver interesse e disponibilidade, fica aí o convite. Pessoal, eu acho que é isso, muito agradecido, muito contente. Eu acho que o porquê de estar encerrando hoje, porque no próximo mês as aulas estão voltando e a gente aproveitou esse período em que estávamos organizando o cronograma, debatendo, em que tinha esse horário vago da sexta-feira, e a partir de agosto não é mais possível. Mas eu acho que fica aqui, né, a possibilidade de conversarmos, de pensar projetos, e de entender. Eu acho que a questão central é que a arte serve para muita coisa, inclusive tanto para resistência, como a Liana falou, né, da perspectiva da UEL, que é uma perspectiva muito legítima, tanto para o cuidado que também é necessário. Então, acho que essa junção aí ela foi muito rica, viu, Liana? Foi uma junção muito, muito importante. É difícil despedir, né? Dá vontade de ficar aqui conversando, batendo papo, né? Vamos ficar... Então, tchau para todo mundo. Tchau, Wesley, Liana, Júnia, Joyce, Claudemir. Tchau, gente. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Bárbara, muito obrigado, pessoal. Se cuidem, Até a álcool, próxima. máscara. Pode deixar. Tchau. Fiquem bem, moçada. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Cíntia, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.